Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez para escutar a palavra de Deus, meditá-la, aplicá-la na nossa vida, rezar com essa palavra. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia que chega até você e que bom podermos experimentar juntos a graça de Deus, a bênção de Deus por meio da sua palavra. Estamos estudando a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então vamos estar atentos hoje ao que o Senhor quer nos revelar e suplicar o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você mais uma vez a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos, para a gente dar sequência no nosso estudo da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Quero que você anote aí, junto comigo, 1 Timóteo é o texto que nós vamos estudar hoje. Capítulo 4, versículos de 6 a 11. Versículos de 6 a 11. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 11. Vamos ler o texto? Ensinando isto aos irmãos, serás um bom ministro de Jesus Cristo, nutrido com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido fielmente. Rejeita, porém, as fábulas mundanas e histórias de gente caduca e exercita-te para a piedade. O exercício corporal é de pouca utilidade, ao passo que a piedade é útil para tudo, pois tem a promessa da vida presente e da futura. Esta palavra é digna de fé e de toda acolhida. De fato, se nos esforçamos e lutamos, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, principalmente dos que têm fé. Recomenda estas coisas e ensina-as. É bom a gente lembrar, quando vamos fazer a nossa meditação dessa palavra, que esta carta de Timóteo, as duas cartas de Timóteo são cartas pastorais. Então Paulo está dando instrução para Timóteo em relação à comunidade onde Timóteo está como pastor, a comunidade de Éfeso. Nós estamos percebendo aqui uma direção muito importante dada pelo apóstolo. A primeira coisa é que o povo de Deus, Timóteo, deve se nutrir com as palavras de fé e a boa doutrina. E aí Paulo faz um elogio. Timóteo está vivendo a boa doutrina e as palavras de fé de forma fiel. Ele segue fielmente. E aí ele precisa levar a comunidade a qual ele está liderando a essa fidelidade, a boa doutrina e a vivência dessa fé. Isso é um nutriente, isso é uma força espiritual. Quando nós vivemos essas palavras de fé e a boa doutrina e vamos nos alimentando disso, isso dá fortalecimento. Vamos imaginar, aquela que é a dimensão de proteção do nosso organismo, o nosso sistema imunológico. Então vamos imaginar isso, a boa doutrina e as palavras de fé nos nutrem, fortalece o nosso sistema imunológico espiritual e até mesmo contra aquilo que Paulo agora vai dar uma palavra de ordem. Rejeita, versículo 7, porém, as fábulas mundanas e histórias de gente caduca. Então ele está dizendo aqui, toda aquela conversa, proibição do matrimônio, de alimentos que são ali, a gente viu nos versículos anteriores, que são consagrados a Deus, que são tomados em oração. Ele está dizendo, rejeita todas essas fábulas, porque existia ali uma espécie de gnosticismo no meio de alguns que estavam querendo contaminar a comunidade de Éfeso. Então Paulo está dizendo, rejeita as fábulas mundanas e as histórias de gente caduca. E para nós hoje é importante nós percebermos isso. Muitas fábulas mundanas estão aí no nosso tempo, até mesmo divulgada
pela realidade cinematográfica, pelas séries de televisão. Quanta loucura nós temos visto. E às vezes sutil, através dos heróis que nós admiramos, não é verdade? Da televisão, então a gente vai vendo ali ocultismo, bruxaria, a gente vai vendo ideologia, tudo sendo semeada. Fábulas mundanas. Nós temos que rejeitar as fábulas mundanas e as histórias de gente caduca. Histórias que não edificam, que não geram o homem novo, a mulher nova. E aí Paulo vai dar uma receita: exercita-te para a piedade. Então você que é jovem, você também é adulto, até mesmo ancião, que gosta de fazer exercício físico, Paulo está usando agora esses critérios. O exercício. A gente precisa sempre, para ter uma boa saúde, um físico bem cuidado e adequado, exercícios de repetição. Na vida espiritual, na vida de piedade, não é diferente. A gente precisa buscar a constância, a disciplina. A disciplina na adoração, a disciplina na busca pela Santa Missa, da oração pessoal, da reza do Santo Rosário, do contato com a palavra, como nós buscamos aqui a Bíblia no meu dia a dia, é um exercício, um exercício de piedade, essa comunhão com Deus, essa amizade com o nosso Senhor. E aí ele vai dizer, o exercício corporal é de pouca utilidade. Não que Paulo esteja desprezando aqui a saúde, mas ele quer dar um enfoque maior, ao passo que a piedade é útil para tudo, pois tem a promessa da vida presente e da vida futura. Esta palavra é digna de fé e de toda acolhida. Então ele está aqui destacando, porque nós também vivemos um tempo do hedonismo, da cultura do corpo, e de toda essa dimensão aí corporal, e muita gente trabalha o corpo, malha todo dia, mas não trabalha a alma, o espírito, não vive o espírito de piedade, não tem o mesmo empenho na vida espiritual que tem, por exemplo, na dimensão física, corporal. Então Paulo está aqui colocando, olha, o corpo um dia vai ser comido pelos vermes, se nós morrermos, Jesus não voltar na nossa geração. Porém, o que nós temos que cuidar e que ele vai usar esse termo, né? É útil para tudo. Porque tem promessa da vida presente e da vida futura, aquilo que é eterno tem que ter um cuidado ainda maior. Como está o seu cuidado com a sua vida espiritual? Já é uma pergunta para nós fazermos diante do estudo bíblico de hoje. Como anda a nossa vida espiritual, nosso relacionamento com Deus? Como anda o nosso empenho para essa vida espiritual? Isso aqui é de suma importância diante da palavra de Deus. Você precisa responder isso para Deus hoje, a partir do nosso estudo. E aí ele vai dizer que é digna de fé e acolhida esta palavra. De fato, se nos esforçamos e lutamos, ele vai colocar aqui a palavra esforço e luta, porque ele está também entrando dentro dessa visão que nós precisamos ter, né? Que é muito fácil da gente perceber o exercício corporal, e ele vai trazer esses critérios para dentro da vida espiritual. Ele vai dizer, se nós nos esforçamos e lutamos, é porque pusemos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, principalmente dos que têm fé. Recomenda essas coisas e ensina. Então, ele está colocando uma potência maior aqui no esforço que nós precisamos ter, na luta que nós precisamos travar, para colocar a esperança no Deus vivo. A esperança, a nossa confiança, todo o nosso ser precisa ser voltado para essa dimensão da salvação. Às vezes nós nos despreocupamos muito, vivemos a vida, Deus vai salvar todo mundo. Ele é salvador de todos, mas somente daqueles que acolhem a sua palavra. Na Lumen Gentium, no Vaticano II, né, no documento do Vaticano II, a Lumen Gentium vai dizer que é possível pessoas que não conhecem a Deus ou não o seguem como nós o seguimos, ou nunca ouviram falar dele, mas que vivem uma vida honesta, justa e que buscam de alguma forma Deus, que aí não é esse Deus que nós conhecemos, e aí nós não estamos falando nem de idolatria, porque eles não cabem nesse critério por não conhecer o Deus verdadeiro. É possível, o Vaticano II não está determinando, todos serão salvos, mas há essa possibilidade. Mas a nós que conhecemos Jesus Cristo, qual não deve ser o nosso empenho para uma vida de piedade? Você precisa fazer, e eu falo isso porque eu tenho o temperamento sanguíneo, eu sou muito distraído. Você precisa fazer um programa de vida espiritual para você seguir.
um programa de crescimento na vida espiritual, na vida de piedade. Como eu sou distraído, se eu não tiver um horário que eu acordo, o horário que eu vou rezar, o horário que eu vou adorar, o horário que eu vou rezar o Santo Terço, o Rosário, que eu luto para rezar o Rosário todo dia, o horário para eu fazer o meu estudo bíblico, eu me distraio, me perco e não rezo absolutamente nada no sentido da prática de piedade. Claro, eu busco estar em constante contato com o nosso Senhor. Tudo eu faço para a glória dele. Agora mesmo, o estudo bíblico, esse programa que está sendo feito, eu destino para a glória de Deus. Porém, nós precisamos treinar, nós precisamos disciplinar, nós precisamos buscar essa piedade em vista da vida futura. Essa piedade, ela já interfere e ela já abençoa a nossa vida presente, mas ela nos dá a garantia do futuro, que é o céu. Isso se chama virtude da prudência. Nós sabemos a nossa finalidade, o nosso fim, a direção para onde caminha a nossa existência, que é para a eternidade. Ou ela vai ser infeliz eternamente no inferno, ou feliz definitivamente no céu. E aí a escolha que cada um de nós fazemos, e eu sei que a sua escolha é seguir a Deus, é viver essa piedade, é treinar, é entrar nesse exercício da piedade constantemente. Qual é a mensagem que nós precisamos colher hoje? A minha decisão deve ser pela busca crescente por Deus, exercitando-me na piedade, dando o valor maior àquilo que é mais importante, pois a piedade nos é útil para o presente e para a vida futura. Eu escolho Deus e o céu. Isso determina muita coisa na nossa vida. Não estou dizendo que você não deva se exercitar, cuidar da sua saúde, não é isso que Paulo está dizendo, mas Paulo está colocando no lugar certo o que é mais importante. Então, dê mais importância, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida de piedade, cuide do seu relacionamento com Deus. O restante vai ser abençoado por tudo aquilo que é a sua vivência de comunhão com o nosso Senhor numa vida de piedade. Vamos rezar? Senhor, nosso caminho tem que ser de progresso e é isso que o Senhor deixa claro no estudo bíblico de hoje para nós. E a nossa reação, a partir da palavra, na oração, é pedir o dom do Senhor para a nossa vida espiritual. Uma disposição, uma determinada determinação, uma decisão cada vez mais acertada de buscar a piedade, de exercitar dia após dia, para que esse progresso seja real, concreto e interfira na nossa vida, nas nossas escolhas e abençoe tudo o que nós vivemos e fazemos. Hoje, diante da sua presença, eu me disponho a buscar esse progresso, a exercitar-me com toda a disposição nessa busca pela piedade, em ter os meus olhos no futuro, vivendo o presente, abençoado por Ti, mas na certeza de que aquilo que eu busco hoje determina o meu futuro, o meu caminho de salvação. Eu só posso dizer ao Senhor, muito obrigado por me despertar e por despertar cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu quero desafiar você a estabelecer um projeto de vida espiritual, a não deixar perder aquilo que Deus está falando conosco hoje nesse estudo, a buscar esse progresso, esse exercício contínuo da piedade, para fortalecer o seu espírito, para fortalecer a sua alma, para que a sua vontade se adeque exatamente a essa busca da piedade e escolha a santidade, e que eu e você tenhamos a visão do futuro, que é a vida eterna, que é o céu. E essa é a nossa escolha, o caminho da salvação. Então, busque constantemente a vida de piedade, seja disciplinado, malhe, busque, lute, exercite-se para que você possa experimentar aquilo que Deus tem para você. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.